Olá pessoal, dando continuidade à nossa videoaula, iremos determinar um algoritmo associado ao nosso segundo exercício. O enunciado dele é: construa um algoritmo que, tendo como dado de entrada dois pontos quaisquer no plano, P e Q, imprima a distância entre eles. A fórmula que efetua tal cálculo é D igual a raiz quadrada da diferença do par ordenado de x ao quadrado mais da diferença do par ordenado de y ao quadrado, que reescrito utilizando os operadores matemáticos adotados fica d igual a rad, pot e o pot. Bem simples, iremos desenvolver primeiramente em Portugal e depois iremos escrever na linguagem C. Então, já fazendo diretamente no CodeBlocks, irei utilizar a tela e irei escrever o nosso primeiro algoritmo em Portugal. Lembre-se, esse algoritmo possui 6 partes. A primeira parte é o início. Vamos lá. Início do algoritmo. No início, você deve informar o nome do algoritmo. Então, vamos chamar de aula 2, exercício número 2. A segunda parte do algoritmo é a declaração de variáveis. Bom, nós temos x1, x2, y1, y2, d1. Não, nós temos x1, x2, y1, y2 e o próprio d. Então vamos reescrever isso. Todas essas variáveis têm um comportamento real. Real será x1, x2, y1, y2 e d. Depois de nós termos feito a declaração de variáveis, o próximo passo é a entrada de dados. Entrada de dados. E em entrada de dados, eu irei pedir para o usuário informar os valores do par ordenado x e y. Então, leia x1, x2, y1, y2. Finalizamos a entrada de dados. O próximo passo é o processamento de dados. No processamento de dados vai ser realizada a conta da distância, que é igual a rad, pot. Bom, vamos trazer essa informação. Não sei se vai funcionar dando um Ctrl+C, Ctrl+V, mas vamos ver. Não funcionou. Tudo isso, vamos escrever. Vamos lá. Rad é o pot, y2, não, x2 menos x1 ao quadrado, mais o pot de y2 menos y1 ao quadrado. Ponto e vírgula. Finalizamos o processamento de dados. E a penúltima fase é saída de dados. Na saída de dados, eu vou pedir para escrever na tela o valor da distância é um espaçozinho, fecha, vírgula, d, ponto e vírgula. Por fim, o fim do algoritmo, desculpe, fim do algoritmo. Fim. Escrevemos o nosso algoritmo em Portugal. Agora nós iremos escrever, baseado nesse algoritmo, o algoritmo na linguagem C. Vamos lá. Salvar com o nome. Vamos escolher aula 2, exercício 2. Vamos lá. Include e mais um include. Lembrando que na aula passada, quer dizer, no vídeo anterior, eu expliquei cada uma dessas bibliotecas. Para você tirar sua dúvida, eu aconselho que você assista o vídeo anterior. Ok? Vamos lá, início do algoritmo. Int, main, abre e fecha, e começaremos a partir daqui. Lembrando que esse set local está associado com a biblioteca include local e ambos estão associados com a acentuação no DOS. Fiz o início do algoritmo, agora nós teremos a declaração de variáveis.
Na declaração de variáveis eu tenho x1, x2, y1, y2 e a própria distância, todas com comportamento real. Na linguagem C, real, nós escrevemos como flutuante. Então, x1, x2, y1, y2 e o próprio d. Agora nós iremos para a entrada de dados. Na entrada de dados, eu irei pedir para o usuário informar o valor do par ordenado x1 e x2 e de y1 e y2. Então, printf, digite o valor de x1 e x2. Vou pedir para ele pular uma linha, barra n, não posso esquecer do ponto e vírgula no final da linha, e irei pedir para ele buscar a informação. Então, percentual F para o primeiro x1, percentual F para o segundo x2. Irei pedir para que ele associe a variável que ele buscou, aqui no percentual F, para a variável x1. Por isso que eu coloco esse i aqui, comercial x1. Irei fazer a mesma coisa, i comercial x2. Explicando mais uma vez essa linha, que é importante. Após o usuário escrever na tela o valor de x1 e x2, o meu algoritmo irá buscar essas informações com o comando scanf, que significa busca. Ele irá buscar uma informação flutuante e irá associar essa primeira informação flutuante para a variável x1. A segunda informação flutuante associada ao x2, que foi digitada, ele irá associar a variável x2. Para ficar um programa diferente, eu irei repetir mais uma vez esse printf para o par ordenado y1 e y2. Então, printf, digite o valor de y1 e y2. Irei pedir para ele pular uma linha, colocando contra barra n. Scanf, as duas informações têm comportamento flutuante e devem ser associadas para y1 e para y2. É claro que você poderia ter feito a entrada de dados apenas com essas duas linhas. Você poderia ter escrito: digite o valor de x1, x2, y1 e y2. Aqui no scanf, como existiriam 4 variáveis, você teria que colocar 4 percentuais f's e 4 i x1, i x2, i y1 e i y2. Mas aqui eu fiz um programa diferente só para ficar mesmo diferente. Bom, depois da entrada de dados, o próximo passo é o processamento de dados. No processamento de dados, nós temos que determinar o d, que é quem, não me lembro mais, a raiz da potência. Então, a raiz em linguagem C se escreve por square. E square é SQRT. Square da potência de quem? x2 menos x1, x2 menos x1 ao quadrado, mais a potência de y2 menos y1 também ao quadrado. Finalizamos o nosso processamento de dados. Agora vamos para a saída de dados. Na saída de dados, printf, o valor da distância é um espaçozinho, vírgula d, ponto e vírgula. Bom, mais uma vez, aqui nesse espaçozinho será digitado o valor associado à minha variável d. Lá no início do nosso programa, nós associamos essa variável d a um flutuante. Então, eu tenho que colocar aqui nesse espaçozinho vazio, percentual f. Isso quer dizer que nesse espaçozinho aparecerá uma variável flutuante que será associado ao resultado de d. Mas tem mais uma observação. Eu tenho que especificar a quantidade de casas decimais. Então, se eu colocar ponto 2, irá aparecer um resultado flutuante associado a d com 2 casas decimais. O mesmo raciocínio com ponto 3, 3 casas decimais, e assim sucessivamente. Bom, irei escolher ponto 2. Irei pedir para que ele pule uma linha, barra n. Finalizamos. Agora, por fim, fim do algoritmo. O fim do algoritmo é o system, pause, return 0. Fecha, fecha, tem aqui em algum lugar uma barra,
quer dizer, uma chave. Fechamos. Iremos compilar. Compilando é F9. Não aconteceu nada. Se não aconteceu nada, então é um sinal de que provavelmente meu programa deve ter algum erro. Eu irei procurar no log. Vim log F2. Está dizendo aqui que não está definido o argumento pot. É claro, não está mesmo. Pot não existe. Pot é em linguagem Portugal. Então nós temos que escrever aqui power. P-O-W. E aqui também power. Agora sim, eu irei compilar. E funcionou. Digite o valor de x1, 2, 3, mais 1. A distância é 3,36. Aqui finalizamos o nosso segundo exercício com um pequeno erro, mas foi interessante para que vocês vissem que é importante ler o log, porque o log vai dizer para você onde é que aparece o erro no seu exercício. Se eu disser para você que eu fiz sabendo que ia dar errado, vocês vão acreditar? Bom, finalizamos a nossa segunda aula. Um abraço para todos.